Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Com alegria, vamos dar continuidade aqui ao nosso episódio e recebendo o Diácono Marcelo e sua esposa, Toninha. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Iluminai-nos. Obrigada. Obrigado. Vocês estão bem? Tudo bem, vocês Bem. aí? Como é que Bem, graças a Deus. Ansioso por esta conversa, Diácono. Ansioso por esta conversa. Tá certo, vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Iluminai, Diácono Marcelo e a sua esposa, a Toninha. Obrigada, Nós estamos muito Tereza. felizes por receber vocês aqui. Queremos vocês mais vezes aqui, hein? Tá bom, só não chamar. pense que é a última vez, não. Então, será uma conversa nem de amigos, porque todos nós somos amigos, não é? Então, para nós darmos início, temos muitas questões. Vocês estão preparados? Vamos lá. Acredito que sim. Depende. Antes de mais nada, queremos conhecer um pouquinho do Diácono Marcelo e da Toninha. Como foi essa junção? Se conheceram? Estão quanto tempo casados? Fala um pouquinho de vocês pra gente. Esse matrimônio lindo que é o casamento, né? Sacramento do matrimônio. Nós nos conhecemos no dia 2 de março de 1991. Meu Deus, eu nem existia. Também não. Nós nos conhecemos, quem é da Vila Maria, né, deve lembrar, aqui na Guilherme Costa, que alguns anos, quando na minha infância tinha um salão de baile aqui, né? Compreende o que é baile? Compreendo. Que se chamava Popcorn. E depois esse salão de baile ele mudou de nome por causa daquele auge das lambadas, né? Era um ritmo de dança sim. que tinha na época. E aí esse salão de baile mudou, né? Ele ficou fechado um tempo pequeno e depois ele mudou para lambateria afro, né? Era o ritmo da época, né? Sim. E aí eu estava lá, né? Nós nos encontramos lá. Eu fui com uns colegas meus, né? Uns amigos da escola, da rua. E aí os colegas já tinham ido, eu nunca tinha ido. Aí os caras começaram a falar lá, vamos lá também. Aí um sábado nós fomos, né? Eu e meus colegas, nesse 2 de março de 91. E ali nós nos conhecemos. Foi lá, naquele lugar, 2 de março de 1991. Eu tinha 20 anos, eu faço aniversário em janeiro, né? Eu tinha 20 anos e você tinha 27. 27. Exato. Então, Sou mais velha que ele, 7 anos. 7 anos. E desculpa, mas não parece, Toninha. Pois é. E ali nos conhecemos assim, né? Ali num encontrão ali, né? Sem entrar muito no detalhe, mas assim, foi num encontrão ali e a gente começou a conversar, tudo, né? Marcamos de ir no sábado seguinte, no dia 9 de março. Eu fui e ela não. Falei, pronto, perdi. Eu não acredito que você fez isso, Toninha. Você deixou ele Deus plantado, do céu. Toninha. Foi. Eu fiz porque eu achava assim que cara de baile era só ali no baile somente. Mas Deus tinha outro propósito. Aí no dia 16 de março, eu fui novamente, ela foi. E dali começou uma história, né? É uma história, assim, boa, né? Com seus altos e baixos, evidentemente, né? E aí a gente começou... Muito mais altos, graças a Deus, do que Graças a baixos. Deus. E Começamos os baixos foram superados, então, vencidos. vencidos. Graças a Deus. E aí a gente foi, né, se conhecendo, né? Aí depois a gente casou um ano e meio depois, dia 19 de setembro de 1992, né? Meu Vamos Deus. fazer 33 anos. Casamos aqui na Candelária. Um ano e meio depois. Que legal. Meu Deus. Quem que legal. assistiu o nosso matrimônio foi o padre Messias, né? Estava aqui de passagem. Depois ele faleceu não faz muito tempo, né? Ele estava morando em Taubaté, no conventinho. Mas foi ele que assistiu o nosso matrimônio no dia 19 de setembro, às 20 horas, em 1992, aqui nessa paróquia. Né? Que legal. Casamos Legal. aqui. E como foi isso na sua visão? Eu escutei a visão do Diácono. A gente E quer na ouvir sua? a sua visão. Como A gente já foi? ouviu. Não sei, eu não tinha essa loucura de casar. Né? Não, porque, não sei,
eu achava que eu nem ia casar, né? Geralmente as meninas são loucas para casar e eu não tinha essa, ai, eu quero casar, Sim. né? Mas como Deus tem um propósito na nossa vida, né? Desse dia 2 de março até hoje, nunca pensamos em separar, nem no namoro, nem no casamento. E agora, dia 19 de setembro, com a graça de Deus, faremos 33 anos de casados. Que alegria. Estou muito feliz, Que muito bom. feliz. E vocês já na juventude de vocês já faziam parte da paróquia, já faziam parte da igreja? Como que foi isso? Eu fiz catequese aqui, Uhum. né? E tem algumas coincidências, né? A minha catequista foi a mesma do padre Marcelo, Que nosso legal. padre, né? Eu fiz catequese, eu recebi a primeira comunhão em 1983. A nossa catequista é a Terezinha, né? Inclusive, quando ele fez 21 anos de sacerdócio e eu fiz 3 de diaconato, nós fizemos uma homenagem à nossa catequista, porque né, ela merecia, né? Sim. Então, vê, daquela sala de catequese eram 2 vocações, né? Uma Nossa. sacerdotal e uma diaconal. Então, eu me chamo Marcelo dos Reis e o padre Marcelo se chama Marcelo Alves dos Reis. Muita coincidência. Eu fui ordenado dia 15 de dezembro de 2018 e ele 15 de dezembro de 2001. E tivemos a mesma catequista, né? Que legal. Que legal. Recebemos a primeira comunhão em anos diferentes. Depois da primeira comunhão, né, eu tem aquele afastamento, né? Todo Sim, jovem sim, sim. fui para o mundo, gastei tudo, só me restou o pecado. Mas é muito bem. Então aí, mas aquele, né, nós temos um Deus que não desiste de nós. Verdade. Tem uma música que fala, né, um Deus apaixonado, né? Então, o nosso retorno para a igreja, né, se deu depois, né, no meu, né, em 92, quando nós fizemos o curso de noivos. Ai, Um detalhe, quando eu fiz a catequese, esse prédio aqui nem existia, né? legal. Eu fiz lá onde No outro lado. lá de lá. Antigo, eles falam que é antigo CPA. O CPA era lá. CPA. Então, depois nós fizemos o curso de noivos, e aí casamos, e em 1997, outubro de 97, então agora vai fazer 28 anos, nós fizemos o encontro de casais. E a partir daquele final de semana, Deus, quer dizer, nós voltamos a nos aproximar daquele Deus. que nunca se afastou de nós. Sim. Sempre cuidou de nós. Não sei a gente perceber, né? São os cuidados. Então, a partir daquele outubro de 97, que nós tivemos uma experiência através do encontro de casais com Cristo, aí a gente viu que o nosso lugar era aqui. Que legal. Então, E vocês permanecem no encontro de casais? sim, Vocês permanecem? sim, Permanecem? Sim, permanecemos. 28 anos. Há 28 anos já. 28 anos, 28 estamos lá. Sim. Que legal. O encontro de casais foi a porta de entrada para o nosso retorno para Deus, né? Se bem que nós éramos católicos de IBGE, Sim. podemos dizer que nós éramos católicos de IBGE. Casamos na igreja, casamos na igreja, dizíamos que éramos católicos, porém não víamos a missa. A partir de outubro de 97, nunca mais nós nos separamos daquele que sempre esteve conosco. É muito lindo. Nunca mais nos separamos. Muito lindo ver essa espiritualidade de vocês, Tá? né? Nunca mais. Uhum. E nunca mais também saímos aqui da Candelária. Que legal. Tá? Nós entramos assim de cabeça. corpo e alma, tá? Voltamos para Deus e para a comunidade. Que legal. Né? Que bom. E como você você não perguntou, mas eu já vou falar, nós somos, ele nasceu em Minas, mas foi criado aqui, e eu sou cearense, né? Você imagina, né? Diferença. Diferença, assim, de cultura. Culturas diferentes, muito culturas diferentes, né? Eu vim para cá muito cedo, com 16 anos de idade, né? Mas morava com meu irmão, que hoje é falecido, né? E graças a Deus abracei a família dele como a minha família pequena, né? Mas
Fui aceita na família, graças a Deus. Que legal. Sou muito feliz de estar inserida na família dele. Que legal, muito bom. Uma Bom, vez. Deixa eu fazer uma mesmo. parte aqui. O teu Diga. sotaque é um sotaque familiar. Você é da Angola, não é? Sou de Angola. Angola. Não, porque eu me lembro que eu tive em Moçambique, né? sei dessa história, Angola. mas eu quero que o senhor fale. O senhor foi pra lá, ficou um tempo, né? Foi bem no início da formação do diaconato, né? Que Bem legal. no início. Gostou de Moçambique? Gostei. Eu fiquei no total, né? Eu fui 5 vezes, mas o tempo que eu fiquei lá somado deu 5 meses, Que né? legal. Eu fui a Maputo, Você conhece Moçambique? Eu não conheço Moçambique, mas sou de Boca. Ah, sim. Eu tive em Moçambique, eu tive na África do Sul, tive... África do Sul eu conheço. Tive também na Suazilândia, né? Que a Suazilândia é um reino que tem... Sim. Até mudou de nome, né? O nome do país, né? Era um reino, digamos que hoje em dia a África está muito modernizada. É. Naquela altura era mais assim, unida. Hoje está mais separada. Ali, exemplificando aqui, né? A Suazilândia, a antiga Suazilândia, é como se fosse um exemplo, né? Rio Grande do Sul se separou do restante do país. É um cotovelo do país, assim, né? Um pedacinho ali que ele faz divisa com a África do Sul e com Moçambique. Isso é como São Tomé. São Tomé, ele mar. São Tomé e Príncipe, né? Isso, é só um mar, é uma ilha. Daqui a pouco vai desaparecer, mas não é considerado um país, é considerado uma ilha. Uma ilha, Mas tem legal. habitantes Como lá. Cabo Verde, né? Tem uma Isso. sequência de ilhas também. Então, essa teve essa experiência africana. Foi bom, foi. Que legal, que Nós legal. queremos ouvir a experiência do bispo, nossos telespectadores querem saber. Agora, nós queremos entender como foi o seu chamado para o diaconado. Qual foi a experiência, a sensação daquilo que o senhor viveu? Passa para nós um pouco, a gente quer também sentir o que o senhor sentiu naquele dia. Tá certo. Vamos lá. Quando nós fizemos o encontro, eu sempre me interessei muito pela liturgia, né? Sim. Naquela ocasião, nós estávamos tendo aqui uma mudança de pároco, né? O nosso pároco estava tendo uma transição, era o padre Valmor, estava chegando o padre Lotívio. Sim. Aqui o falecido padre Lotívio chegou aqui e eu logo me encaixei, fiz parte ali em 98, 99, eu me aproximei demais Sim. do grupo de jovens que tinha aqui. Nós coordenamos o grupo de jovens durante 5 anos, Que do ano legal. 2000 ao início de 2006, fevereiro de 2006. No dia da padroeira de 2006, nós entregamos a coordenação. Até na época, quem estava conosco era o padre Emerson, que estava de saída, e quem estava assumindo era o padre Demétrios. Então, nós entregamos essa coordenação nessa ocasião, em 2006. Mas lá atrás, eu sempre gostei dessas questões de liturgia. E o grupo de jovens tinha a missa, que antigamente era das 10, não tinha missa das 11, era das 10. Sim. Era responsável dos jovens, né? E aí eu fui me aproximando, o Gil é dessa época, né? Aí nós tínhamos um colega aqui que era o Idérito, também me ajudaram demais, e eu fui pegando gosto por aquilo, né? Também com a juventude, né? A gente tinha um trabalho forte com os jovens, e aquilo, o altar, parece que me seduzistes e me deixei seduzir. Muito bem, então, dali a gente foi me aprofundando, isso não basta fazer, tem que estudar para saber o que está fazendo, o estudo não se esgota. E aí, quando chegou ali em 2006, eu me apresentei à paróquia, que eu gostaria de ser diácono. Por quê? Porque tinha um paroquiano nosso aqui, o nome dele era o Sérgio Menino, que também era um estudioso da liturgia. Ele me apresentou um material sobre o diaconato permanente. Eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Era uma novidade, para mim ele estava falando algo sobrenatural, que nunca era a primeira novidade. E aí ele me apresentou aquilo, eu me interessei, e aí, na época o nosso pároco era o padre João Luiz, me apresentei e ele não acolheu. Mas veja assim, hoje eu vejo isso como uma graça, né? Agradeço a ele por ele não ter aceito naquela ocasião, porque não era o momento, certamente não era o momento. Sim. Né? Então, até numa ocasião,
nosso falecido bispo, Dom Joaquim Carreira, foi bispo auxiliar, que depois logo ele foi transferido para Mas Guarulhos. você ficou triste, Eu fiquei tristecido. aborrecido. Não quero mais saber desse negócio. A gente só consegue entender no depois, né? No momento ali, a gente... E aí, numa ocasião que nós estávamos com o Dom Joaquim, a Toninha falou com ele. Falou, olha, eu quero... Ele foi se apresentar, o pároco não aceitou. Ele falou, como não? Então eu acolho a sua vocação. Procuro o diácono Auri, que era o diácono Auri, é o primeiro diácono da Arquidiocese de São Paulo. Hoje Ele ele é falou, padre. eu acolho porque o diácono será meu, não será do padre. Mas assim, eu fui obediente, né? E a Sim. obediência é uma coisa que machuca demais, né? Porque Verdade. assim, Eu fui desobediente porque eu fui falar com o bispo. Bispo. Mas assim, eu fui obediente porque assim, eu falei assim, eu não quero ultrapassar passos. Eu não quero dar a impressão de que eu estou atropelando, eu não vou querer, porque isso lá na frente pode me custar. Eu não vou querer. Tá bom, continuamos a caminhada, né? O diácono Auri, fazendo um parênteses aqui, o diácono Auri, ele foi durante o único diácono da Arquidiocese por quase 30 anos. Né? Ele foi ordenado em 1972. Quando o diaconato não existia em São Paulo ainda. E ele ficou sendo o único diácono até 2005, quando a primeira turma da escola diaconal foi formada. Então, ele foi ordenado por Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Então, ele era a referência, ele era o coordenador da escola diaconal, por isso que o Dom Joaquim falou, procura o diácono Auri, fala que eu que te mandei. Mas aí eu pensei bem, né? Falei, não, acho que vamos seguir as etapas. Sim. Você tem que se apresentar ao pároco, o pároco tem que te acolher, te apresentar ao bispo. Se eu for direto no bispo, eu posso ter um problema, né? Então, hoje eu entendo, até agradeço, né, ao padre João Luiz, se ele tiver a oportunidade de assistir esse programa, eu agradeço porque ele foi mais sábio do que eu. Ele viu que não era o momento, né? A justificativa dele é que eu não era nem ministro da Eucaristia. Mas eu fui atrás, falei, aonde está escrito que para ser candidato ao diaconato tem que ser ministro? Em lugar nenhum está escrito. Mas essa foi a justificativa que ele deu e eu acolhi. Né? Então, assim, quem obedece, cresce. Sim. Por mais que doa. Sim. Mas, então, assim, fiquei chateado, não queria nem olhar na cara dele, não queria nem ver ele, mas depois, né, a gente vai entendendo, né? Deus vai nos acalentando, vai nos acomodando. Aqui é teu lugar, preciso de você aqui, depois lá. Né? Então isso passou, isso foi ultrapassado, né? Ela falou com o bispo falou, não, vem comigo, só que assim, depois ele foi transferido, imagina, ele foi transferido e eu ficaria como BO, né? Que atropelei o padre, não podemos, né? Sim. E aí deixei isso para lá, aí o padre João Luiz foi embora, veio o padre Eloy como pároco. E o padre Eloy, em 2000 não sei se foi 10 ou 11, ele nos convidou para ser ministro, nós dois. Né? A gente até questionou, né? Mas nós não somos dignos. Né? Ele falou, mas quem disse que eu sou também? Né? A humanidade, né? E a gente aceitou, né? Então, nós fomos ministros. E um dia ele pegou e falou assim, você não quer ficar mais próximo do altar? Eu falei, como assim, padre Eloy? Já somos ministros? Aí eu falei, não estou entendendo o que o senhor está me dizendo, né? Aí ele tirou um papel assim no bolso, estava escrito assim, Padre Messias, Centro Vocacional. Ele falou assim, marca uma hora com esse padre aqui, que eu participei de um retiro nesse final de semana, já conversei com ele, você marca com ele. Falei, tá bom. Não sabia, assim, eu não tinha entendido muito bem o que é aquela conversa. Não estava entendendo como ela estava começando, como é que seria o meio e muito menos o fim. Mas eu falei, olha, o padre falou para eu conversar com esse homem aqui. Liguei, marquei. O centro vocacional era ali na Praça da Sé, em frente à entrada, a catedral está aqui na frente.
Cheguei lá, me recebeu, conversou comigo, né? Quanto tempo eu era casado, quantos anos eu tinha, se eu já tinha uma formação, né? Eu fiz faculdade, já tinha feito, né, de administração, fiz pós-graduação em gestão de recursos humanos, estou na mesma empresa, agora dia 1º, fiz 33 anos nessa empresa, né? Eu entrei nessa empresa no dia 1 de julho de 1992, né? 2 meses antes da gente casar, eu entrei nessa empresa. Que bênção. Então, aí fui lá, foi uma conversa saudável, boa, e ele falou assim, olha, você está aprovado, marca uma conversa com o diácono Ailton. Eu falei, mas eu estou aprovado no quê? No quê? Ele falou, não, para você começar a fazer a escola diaconal. Eu falei, mesmo? Ele então. Aí me deu um telefone, diácono Ailton. Aí eu fui conversar com o diácono Ailton. Foi num sábado, véspera de eleição. Porque a escola diaconal naquela época era ali no Colégio Marilac. E o Colégio Marilac estava reservado para as eleições que ia acontecer no domingo. Então o diácono Ailton me atendeu na Basílica. Lá naquela época chamava Paróquia de Santana, hoje Basílica. Sim. E ali nós conversamos, né? Já sabia, né, que eu tinha conversado com o Padre Messias. Foi uma conversa boa também, tudo. Aí ele pegou e falou, olha, você está aprovado. Eu falei, mas faz o vestibular, porque todo diácono, conforme diz o nosso diretório, né, que nosso diretório do diaconato da Arquidiocese de São Paulo, todo diácono tem que fazer 6 anos e meio de formação. A nossa formação é semelhante às dos padres. Então nós temos 6 meses para fazer o propedêutico, 5 anos, todos os dias, segunda a sexta, filosofia e teologia, no sábado, escola diaconal. Depois nós temos o 6º ano, que é o ano pastoral. Então ele falou, você está aprovado, é assim que funciona, vai lá fazer o vestibular na PUC. Aí eu fui lá, fiz a inscrição, fiz o vestibular, você está aprovado. Aprovado. E comecei lá em 2013, né, fevereiro de 2013, o estudo acadêmico na PUC, né, filosofia, teologia, e assim, anos difíceis. Imagina. Durante 6 anos, eu tive aula com o padre Fernando, que é o reitor da escola diaconal. Durante 6 anos. Ele chegava, ele tem, inclusive, programa na Rede Vida, né? Ele o programa dele chama Palavras Difíceis da Bíblia. E aí ele pegou, 6 anos, a primeira coisa que ele falava, vocês têm certeza que vocês querem ser diácono? Todo mundo, parecia exército. Sim, temos. É para toda a vida, hein? É permanente. Vocês têm certeza? Sim, nós temos. Então vamos começar a aula. Aí começava a aula, era das 9 até 11h30, 15 para meio-dia. Sábado seguinte, vocês têm certeza que vocês querem ser diácono? Sim, nós temos. É para toda a vida, hein? É permanente. 6 anos esse homem falou isso para a gente. É para não ter dúvida, né? Sim. É para não ter dúvida. Mas são 6 anos e meio de discernimento, com quedas, com erguimentos. Tem vezes que você cai e não quer levantar, você não tem esposa, porque a vocação, Murilo e Teresa, né? Isso. A vocação sacerdotal, ela nasce no seio da família. Sim. Pai, mãe, os irmãos, no seio da família. A vocação diaconal também nasce no seio da família. No nosso caso, a gente não tem filhos. Então, nasce no coração de um casal. Sim. Então, se você não tem uma esposa que compreende as suas ausências, aniversário, batizado, festa, não sei o quê, você tem que fazer uma opção. Ou eu estudo, ou eu vou lá. Aí você tem que fazer trabalhos, seminários, retiros, 2 por ano. Eu fiz 12 retiros. Um deles de uma semana.
o último, né? O derradeiro. Se não tem essa compreensão, você não aguenta. Sim. Porque você tem pressão, eu trabalho. Aí tinha estudo, tem família. Tinha minha mãe, né? Faleceu ano passado. Pai, irmãos, você tem tudo isso à sua volta. E a vida acadêmica, ela entra nesse meio daquilo que você já tinha. Então, E é bem puxado. É assim, puxado. não sei se eu posso dizer isso, mas Toninha passou todo esse processo com você. Exatamente, passa Todo até esse a palavra processo, pra ela. todo esse processo do seu lado, né? Não querendo te cortar, Mas claro, Diácono, não, mas ela sofreu junto com você, todas as suas dores, é um todas as suas sofrimento junto. Teve dificuldades. sofrimentos e lágrimas. Sim, No terceiro ano, ele chegou em casa um dia à noite, ele falou, eu desisti do diaconato. Eu olhei para ele, falei, como que é? Você vai até o fim. Não vou mais. Eu falei, você vai. Porque tem perseguição de padre, sabe? Professor que humilha. Não foi só ele que foi humilhado. Ele falou, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais ser humilhado. Eu falei, você vai. Ele chegou determinado, eu falei, você não vai desistir. Sabe aquela mãe que fala para o filho, você vai fazer? Eu fiz isso com ele. E bendita é a hora que eu fiz, porque se ele tivesse desistido, hoje ele seria um homem frustrado. E hoje ele é muito feliz, e eu também sou muito feliz. Tem ausência, hoje ainda tem ausência. Sim. Acho que tem mais. Tá, tem ausência. Vocês viram que agora quase que ele teve que ir para lá, né? São essas coisas do diaconato. Sim. Uma hora é chamado para fazer uma exéquia, para isso, para aquilo. Agora, geralmente eu posso acompanhar ele, quando ele vai, graças a Deus ele é chamado para vários lugares para fazer uma celebração, cerco de Jericó, essas coisas, e eu vou com ele, eu posso acompanhar. Sim. Né? Mas também eu chego e falo, me deixa lá no meu cantinho, não fala que tua esposa está aqui, porque eu não gosto porque ele que é o diácono, Sim. não sou eu. Eu não tenho que estar me engrandecendo de ser esposa de diácono, porque eu sou esposa dele antes dele ser diácono, tá? Aproveitando, desculpa te cortar, aproveitando esse gancho, como é ter uma experiência de ser esposa de um diácono? Qual é a sensação, a experiência de viver isso todos os dias? Muitas vezes você tem que pisar em ovos. Porque se você sai fora, tá vendo a esposa do diácono? É uma desequilibrada. Pode acontecer isso. Dentro da comunidade. Entendeu? Sim. Né? E não é que eu sou desequilibrada. Às vezes eu acho que eu tenho o meu cérebro no calcanhar. Né? Eu sou muito assim, sangue nos olhos. Então, muitas vezes eu tenho que, sabe, me conter. Porque senão eu falo assim, tá vendo? A esposa do diácono é um desequilibrado. Então, você precisa ter um equilíbrio. Sim. Né? Que legal. É muito bom, né? Isso tudo. Eu falo por mim, Diácono. Vocês conhecem minha história, conhecem minha família, né? E é muito bom escutar isso do Senhor, falar assim que tem que ter alguém que te apoie, porque é a vontade do meu coração, né? Eu sempre achei muito bonito a vocação do diácono permanente, eu sempre achei muito bonito, e hoje eu constituí uma família, casei, vou fazer 2 anos de casado, com a graça de Deus, né? E tenho um desejo no meu coração. E eu queria saber mais do Senhor, de como que funciona, o que eu, Murilo, preciso, quais são os critérios para mim tornar. me começar a ingressar no diaconado. Tirando a burocracia de que eu tenho que falar com o padre e tudo, o que eu casado preciso ter? Eu preciso ter quanto tempo de casado? Eu posso ter uma filha? Minha esposa deve ter que concordar e falar alguma coisa para permitir que eu seja. Cartinha. Deve Uma ter alguma carta. coisa que ela tenha que fazer, porque não sou mais só eu, somos uma só carne, eu e minha esposa. Então, deve ter alguma coisa que ela tenha que fazer. Me explica um pouquinho disso, como que Tá bem. funciona. Bom, aí, Murilo, é assim, o primeiro passo
A primeira pergunta que nos fazem lá não é que é uma condição, é importante. A tua família tem que estar bem, Sim. né? Uhum. Você não pode estar, estou em crise, vou arrumar alguma coisa para fazer, vou estudar teologia para ser diácono. Não, não. Você já começou errado e vai dar errado. E você não vai ser aceito. Então, assim, a esposa tem que concordar, né? Quando você entra na escola diaconal, já tem que ter uma carta da esposa concordando com aquele início, aquela caminhada que vai ser feita ali, né? Hoje, né, nós temos um diretório, né? Desde Legal. 2016. Posso dar uma olhada, Claro. Diácono? Ele diz o seguinte: para você ingressar na escola diaconal, você tem que ter no mínimo 35 anos de idade e 5 anos de matrimônio. E por ocasião da ordenação, você tem que ter no mínimo 10 anos de vida matrimonial e 40 anos de idade. Peraí, Sim. eu posso ingressar com 35 anos de Com idade, 35, no mínimo. no mínimo, No mínimo. e ter 5 anos de casado. 5 anos de Sim. casado. Aí, Agora vamos supor, você ingressou depois, tem que ter no mínimo 40 anos de idade na ordenação. Se você tiver 39, você não ordena. Você tem que esperar mais um ano. Tem 40 anos de idade e 10 anos de matrimônio. Os dois de repente você tem 42, mas você tem 8 de matrimônio. Não, tem que ter 10. Os dois tem que ser. legal. E no máximo, por ocasião da ordenação, Sim. 65 anos de idade. Essa é a condição. Você tem então essa questão, né? Um dos documentos que nós assinamos já lá na frente, depois que você passou a vida acadêmica, né? Quando você já está no processo ali. Porque é bom a gente entender uma coisa. Quando você entra na faculdade de teologia, você tem um objetivo. Sim. Isso é claro para nós. Sim. Eu quero ser diácono. No meu grupo, o meu grupo tinha 8. Nós queremos ser diácono. Quando você chega no 5º ano, isso já não é o mais importante. Interessante, porque na nossa cabeça se a gente não for aprovado, só pelo aprendizado já valeu a pena. Só por ser teólogo, ter a formação da filosofia, ter essa experiência, porque nós somos considerados seminaristas. Sim. Seminaristas, mas que voltam para casa, não tem a vida de seminário. Mas só pelo aprendizado já valeu a pena. Se eu não for diácono, não tem problema. Mas quando você começa 5 anos antes, você entrou para ser, porque você quer ser diácono. Então, já que para mim ser diácono eu tenho que passar por 5, 6 anos e meio, então eu vou me sujeitar. Mas quando você passa por tudo isso, você fala, se eu for, tudo bem, se eu não for, já valeu a pena. Então, uma das condições, Murilo, importante, você assina um documento de próprio punho, você faz, o reitor vai te ditando. Está aqui previsto no diretório. Se eu passar pela experiência da viuvez, eu abro mão de contrair novas núpcias. Ou seja, eu não posso casar novamente. Mas eu conheci uma pessoa, tal. Então você vai ter que escolher, ou seu diaconato, ou o segundo matrimônio. Vai ter que abrir mão de tudo, Ou das eu duas abro, coisas. ou eu abro mão do diaconato e me caso novamente, ou sou diácono e abro mão de contrair novas núpcias. Não posso ter uma segunda Eu tenho núpcia. uma pergunta, não sei se o senhor vai me responder, também nem sei como é que funciona. Mas supondo que eu fosse diácono permanente e ficasse viúvo, eu poderia me tornar sacerdote ou ainda Sim. não posso? Sim, nós temos alguns casos na arquidiocese, né? O diácono Mauri é um, que depois que ele ficou viúvo, ele foi chamado a ser padre e ele aceitou. Nós temos o Otoniel, que da região Brasilândia, era diácono também, ficou viúvo, foi chamado, aceitou. Porque aí é um convite, se você não quer, né, ser ordenado sacerdote, você já tem toda a formação acadêmica necessária, né? Mas a pessoa também ela é livre de não escolher, de não querer. Ela continua sendo diácono, viúvo. Ele pode, né? Legal. Um outro ponto importante também. Vai que o casal se separa. Isso, né? Acontece. Não vou citar nome, mas tem casos, automaticamente deixa de ser diácono. Por quê? Porque você rompeu o teu primeiro sacramento, que é do matrimônio. Porque você se tornou diácono permanente porque você é casado. Se você rompe o seu matrimônio,
você rompeu também com o seu, né, com o seu diaconato, automaticamente, está aqui previsto também. Então, isso é importante, tá? Porque, então tem que estar tudo bem, as coisas têm que caminhar bem, não pode ser descompassado. Confesso que às vezes descompassa, né? Sim. Mas assim, tem que ser muito prudente, né? Eu não posso, aquela coisa, cobrir a cabeça e descobrir o pé, Ah, né? sim. Tem que estar tudo coberto, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, né? Pra Uhum. não, como ela falou, eu sou chamado para vários lugares, mas assim, e eu não dou, eu tenho dificuldade de dizer não. Nossa, Eu, tenho diácono. dificuldade. Eu Eu vou, sei como é que é isso, diácono. eu vou, né? Não pode contar que eu vou. E muitas vezes quando ele... E tudo, todo o chamado dele, hoje mesmo, teve Sim. 2, né? Teve 2. né? Aí eu já falo, você confirmou, né? Ah, não, um era do Encontro de Jovens, né? Segunda É. etapa. Aquele Aí já eu, estava chamado. aí eu falo, você confirmou. Eu dou essa força para ele, Sim. É tá? porque se Porque o seu chamado ele precisa. gosta, tá? Ele gosta. E eu fico feliz dele ser chamado, porque é um sinal de Deus Sim, que confirmando. confirmando que é ele ali naquele lugar. Sim. E eu sempre, eu até falei, estava falando com o Osmar, e eu falei que eu falo para ele, quando ele vai, quando ele sai, eu traço o sinal da cruz e falo, deixa Deus ser Deus. Amém. Que lindo. Hum. Que lindo. Então é mesmo. isso aí, então, Murilo. Então, tem essas regras, né? Uhum. Você pode, por exemplo, vamos supor, você tem 35 anos, 30, né? Ah, já posso ir. Quanto tempo vocês têm de casado? 2, Sim. então não pode. Né? Porque com 10 anos o casal já está amadurecido, já, né? Entende-se Sim, que já está bem. já é diferente, né? É São diferente. 10 anos já tem um Já- tempo ali, um e tempo. amadurecimento, tudo já Isso. vai ter aprendido dentro de um relacionamento. Não é que nem eu tenho 2 anos de casado, de matrimônio, Uhum. né? Ainda tô ali Você está nas engateando. primícias As matrimoniais. delícias, né? acabei de ser pai, tô aprendendo tudo. Eu tô aprendendo como que é um matrimônio e agora tô aprendendo também como Trocar é ser fralda. pai. Troca a fralda. Mas é legal, foi muito bom poder escutar vocês, né? De verdade. Diácono, eu sempre tive um carinho muito grande por você, te admiro muito. Como eu falei, é um desejo do meu coração, Uhum. né? E você foi o primeiro diácono permanente que eu conheci, né? Te conheci antes de ser ordenado. Lembro uma vez que nós nos encontramos, ia acontecer essa ordenação, eu estava junto com os irmãos, né? E nós nos encontramos. Então, desde então, te admiro muito e que o Senhor permaneça esse homem Tá alegre, sorridente e que a Toninha continue te dando essa força, essa moral. Você vai, né? Vai. Não é sem escolha, você vai. Murilo, eu queria acrescentar com você o seguinte. A gente falou que a caminhada ela não é fácil, né? O diácono Aurélio sempre fala, ele sempre falava para o grupo lá, né? As oportunidades que eu tive com ele também, ele falava assim, diácono permanente é para gente valente. Porque não é fácil. A vida missionária, a vida na igreja, ela é desafiadora. E Muito. pega a sua cruz e siga-me. Sim. Né? Então, durante esse tempo, o lema da minha ordenação é Salmo 126, versículo 5. Quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria. Não tinha, assim, na época, né? Mas porque esse tema era o que eu estava sentindo. Né? Então, assim, quem semeia, foi às vezes, não quero desanimar quem nos assiste, mas eu quero animar. Mas, da mesma forma, dizer assim, tem que ser realista, não posso florear, dizer, não, é tudo uma beleza. Sim. Não é. Porque você estudar, você trabalhar durante o dia, correr, pegar o metrô, chegar lá na PUC, depois das 7 às 10h30, 15 para as 11, todo dia, de segunda a sexta, sábado, escola diaconal. Aí, que hora que você faz os trabalhos? Que você tem que fazer o seminário, que você tem que fazer de noite, de madrugada, de domingo. De sábado, né? Aí sábado, domingo, vinha na missa, corria, vamos ali, vamos. Não, boa viagem para vocês, eu não posso ir, né? Vários domingos ele trabalhando, ele fazendo trabalho, né? E eu fazendo almoço, e eu via que ele estava cochilando. Eu falava para ele, vai descansar um pouco. Não, só meia hora. Às vezes eu deixava ele dormir 1 hora, 1h30.
Era um relaxo. Aí Uma beleza. ele falava assim, eu falei que era meia hora, mas eu sabia que meia hora não era o Não era o suficiente suficiente. para ele. É. E eu sei da jornada dele, o quanto saía da empresa, ia direto para a faculdade, né? Depois voltava, todo dia jantava 11h30, meia-noite, tomava banho, ia dormir, no outro dia 6 horas da manhã, era Puxado. muito puxado. Maguila, né? você não me perguntou, mas eu já vou responder. Diga. Porque acho que nossos telespectadores, é assim que chama o podcast? É, Telespectadores? telespectadores. Ouvintes. Fica assim, né? Mas o que o diácono pode fazer? Eu ia fazer essa pergunta agora, já para a gente começar a encerrar essa pergunta. O que um E o que diácono não permanente pode fazer e o que um diácono permanente não pode fazer? Muito bem. Então, o que a gente não pode fazer? Escutar a confissão. É uma delas. Consequentemente, a gente não pode ministrar o sacramento da unção dos enfermos. Porque às vezes aquele enfermo, ele não quer só receber a comunhão e receber a unção dos enfermos. Ele quer confessar também. Sim. E a gente não pode. Por que a gente não pode? Uma das questões, né? Mas tem outras. É que pelo sacramento do matrimônio nós não podemos ter sigilo. E aí você imagina, eu ouço a sua Sim. confissão, ela fala, e aí, o que o Murilo falou? E de fato, isso é uma coisa do sacramento do matrimônio. Nós não podemos ter Ter sigilos entre E a eu confissão- e minha esposa. E a confissão é parte do princípio Do sigilo. Sim. do segredo, né? Do sigilo da confissão. Sim. Então, o que você confessou lá é sua confissão, a minha, né? O confessionário é um tribunal que não te condena, mas te liberta, Sim. mas a confissão, então nós não podemos ouvir a confissão. Outra coisa que nós não fazemos, nós não celebramos missa, nós celebramos a palavra. Mas a celebração da palavra, ela tem o quê? Tudo, menos a consagração. Sim. Ela tem ato penitencial, tem as leituras, tem a homilia. Aí naquele momento, né, da oração eucarística, pelo menos eu, né, mas penso que os colegas também fazem isso, nós temos o nosso momento de adoração, Sim. depois ali seguimos, né, com o Pai Nosso, livrai-nos de todos os males, né, tem o livrai-nos ali, a gente segue e depois temos a comunhão, bênção final. Então só não tem ali, né, o que muitos dizem, né, a celebração da palavra não tem valor. Quem diz isso não conhece o Brasil, Sim. porque você vai lá nos interiores por aqui, mas eu quero dizer lá do Amazonas, onde o padre passa uma vez por ano e quem sustenta ali são catequistas, pessoas que de repente, né, têm um conhecimento e vai celebrando a palavra e vai ali sustentando a fé daquele povo E tem sim o seu valor. Sim. Então tem o seu valor, tem o seu valor. Eu celebro lá na manhã, às 18 horas, sou eu que vou celebrar. Várias vezes eu celebro lá, né, que eu divido com o padre às vezes tem outro compromisso, normalmente é ele, mas quando ele se ausenta, eis-me aqui, eu celebro. Então, nós celebramos a palavra, não celebramos missa. O que mais que nós fazemos? As bênçãos, né, de apartamento, chave, carro, os batizados e os matrimônios do diácono, assistir os matrimônios. Sim. Então, já é a segunda vez que eu falo assistir o matrimônio, é importante dizer, quem celebra os matrimônios são os noivos. Sim. O ministro ordenado só está ali para abençoar. Assistir, abençoar é uma testemunha qualificada, né? Representante da igreja que, né, pelo ministério ordenado, nós assistimos o matrimônio. Então, nós batizamos, assistimos os matrimônios, ministramos as exéquias no cemitério, né? É comum, sempre um diácono estar no cemitério. Eu fiz as exéquias da minha mãe, né? E no dia que eu fiz a da minha mãe, eu fiz mais duas. Uma antes e uma depois da minha mãe, né? Por necessidade, né? Não sei se o padre não estava lá, não sei o que aconteceu, mas eu saí de um, fui na outra. E isso é comum, você vai no cemitério fazer uma exéquia, você acaba fazendo com os três. Então isso também, nós somos chamados a fazer também, né? Então isso é o que a gente pode e o que a gente não pode, né? Então, confissão e celebração da missa. A celebração da palavra nós podemos, batizados, matrimônio,
E as bênçãos, né? Comprou um carro novo, e dá a benção aqui, comprou uma imagem lá, comprou uma imagem na lojinha. Ah, não, o diácono tá acostumado já. Eu não posso ver o diácono passar. Ô, diácono, vem aqui. Deixa você der a benção aqui pra mim, diácono, por favor. E tem uma coisa também, Murilo. Nunca neguei a benção. Nunca. Porque se a pessoa está pedindo é porque ela precisa. Sim. E ela vê valor naquilo. Então, às vezes, não, vamos aqui na igreja aqui. Não, só dá a benção aqui. Não, vou aspergir água aqui em cima para você. Né? Então, isso é importante, porque a pessoa reconhece o valor ali. Então, eu não posso negar. Que bom. Muito bom. Muito Diácono, mesmo. E tudo isso gratuitamente. Amém. gratuitamente. Vocês já entram Assinando um documento. Aqui também está escrito aqui. que não tem. Depois eu vou procurar isso aí, Diácono, para mim poder me informar um pouquinho mais, que claro. eu adorei. Mas, Diácono, obrigado por ter vindo, de verdade. Nosso coração pula de alegria Agradece bastante. de você estar aqui. Sua presença também, Toninha, assim, você com esse porto seguro, sendo do diácono, esse apoio, esse impulsionar. Precisa. Sua vocação é linda, de diácono permanente, mas eu não posso, diácono, nunca descartar a força desta mulher. Não. É uma luta É no seu uma caminho. luta você poder estar do lado, você poder estar com ele, impulsionando ele, sempre apoiando as decisões dele. A sintonia de verdade, parabéns, e que você continue do jeito que você é, da forma que você é. Pois foi por essa aqui que o diácono se apaixonou em primeiro lugar aí. No dia 2 de março de 91. Foi esse o primeiro sacramento que o diácono escolheu, foi o sacramento do matrimônio, né? Ele só tem o sacramento do diaconado porque ele tem o sacramento do matrimônio que foi com você. Então, meus parabéns, que o Senhor continue abençoando esta família, né? Continue fazendo Amém. vocês luz e sal na vida de muitos casais, Amém. que eu sei que vocês são, eu vejo aqui, né? Tenho o prazer de poder acompanhar e presenciar algumas coisas. Parabéns, que o Senhor continue dando força para você, Toninha, continue renovando o teu sim, diácono, diariamente para o Senhor e diariamente para a sua esposa. Amém. Assim, admiro muito, minha família admira muito vocês e o matrimônio de vocês. Amém. É muito lindo, porque hoje eu tive a confirmação de que Deus não conecta pessoas por acaso. Vocês dois é uma conexão que Deus já uniu lá no céu e só escreveu. Vocês só estão a completar aqui na terra. Amém. E para nós terminarmos aqui o nosso podcast de hoje com vocês, eu queria muito que o diácono deixasse uma palavra de conselho, de conforto também, para as pessoas que estão nessa dúvida, se querem ou não querem. E para você, amada, queremos que você passe um conselho para todas as mulheres que hoje não conseguem viver isso que você viveu e ainda vive. Para as mulheres que os esposos têm esse desejo de ser diácono, vá junto, tá? Faça sua cartinha para ele entrar, sua cartinha quando ele terminar, porque eu tenho certeza que se é de Deus, os dois serão felizes no diaconato. Lindo. Escutou, né, Cissa? Cissa, por favor. E tem uma outra, eu não sei se eu posso falar aqui da Edivânia, do Renato. Pode. Edivânia, por favor, assina a cartinha para o Renato, tá? Você vai ser feliz junto com ele. Faz favor, assina essa cartinha para ele. Assina. Não custa nada. Tá bom. Antes de dizer, eu queria registrar que eu fiquei aqui na paróquia durante 4 anos. Né? Eu saí daqui, eu fui transferido no dia 28 de fevereiro de 2023. Sim. Às 23h15, eu recebi uma mensagem de Dom Jorge. Diácono, se apresenta amanhã na paróquia São Paulo Apóstolo. Assim, eu não tive chance de perguntar onde é, né? Então, eu desde o dia 1 de março de 23, eu completei 2 anos, eu estou lá na São Paulo Apóstolo, na Rua Quedas, número 564. E quando eu cheguei lá, foi muito desafiador, porque não tinha padre. Era eu sozinho, o padre passou tudo para mim e seguiu a missão dele numa outra paróquia, e eu fiquei 3 meses sozinho na paróquia. Eu levava padres para celebrar, deixar a hora consagrada e depois a celebração eu fazia. Os padres daqui foram... Os padres daqui ajudaram, na época o padre Marcelo foi, o padre João Luiz também esteve lá, o padre João Luiz depois, né?
Padre Harden foi. O Harden foi, né? Foi. O padre Wagner, do provincialado, foi. Então, teve padres aqui também, foi. E padres da diocese também Não, já foi me depois, ajudou né? lá, Padre né? Harden já foi depois. Foi depois. Aí depois foi para lá o padre Rafael, que hoje está na São Gabriel, da Virgem Dolorosa, ficou lá comigo 8 meses. Eu falei, que bom, né? Agora chegou um padre, a coisa agora está nos seus eixos. Porque eu tomava conta das pastorais e da administração. Só que aí precisou dele na outra paróquia, eu voltei a ficar sozinho de novo, fiquei mais 15 dias. E aí, em fevereiro do ano passado, chegou o padre Alan. Muito legal. E tá lá, né? A gente está fazendo a caminhada, ele fez 1 ano lá e eu fiz 2, né? E estamos juntos lá, né? Nas pastorais, na parte administrativa, né? Pagando as contas, que haja conta. Haja conta. Então, E os números não batem. estamos lá fazendo os balancetes. Mas assim, gosto demais daquela paróquia, me sinto muito bem ali, sou feliz ali. Já teve algumas tentativas de eu ser transferido por 3 motivos. Uma, às vezes o bispo dava vontade, né, Dom Jorge, né? Falava, preciso de você em outro lugar. Às vezes algum padre pedia e nominava, preciso daqui do diácono Marcelo. Mas tem mais, só na nossa região são 33, né? E outra por necessidade de uma paróquia, né? Ou outra que... Mas, graças a Deus, fiquei lá, estou lá, né? A minha última provisão é até que se mande ao contrário, então pode ser até amanhã ou até daqui a 5 anos, não sei, né? Está no coração de Deus. Então, eu quero dizer assim, uma palavra para aqueles que desejam fazer essa experiência do diaconato, porque é uma experiência, né? É um aprendizado. A gente, aprender sobre Deus, sobre a igreja, não tem fim. Um dia que eu achar que eu sei tudo, aquilo já não é mais o meu lugar. Então, para aqueles que estão começando, para aqueles que estão no meio, força, né? Não vou, como eu falei, não vou falar que tudo é fácil, tem seus desafios, mas vai em frente, que vai valer a pena, né? Como eu falei, a gente entra na teologia com o objetivo, eu quero ser diácono. Quando a gente termina a teologia, a gente já fala, se eu for diácono, está tudo bem. Se não for, também não tem problema. Vale o aprendizado, né? A teologia, a filosofia, valeu. Então, assim, sigam em frente. Aquele que tem dúvida, peça um discernimento a Deus, procura um padre para discernir, procura um diácono para discernir. Vale a pena, você vai ser feliz, né? Lembrando como a Toninha falou, né? Junto com a esposa, vai sendo acompanhado pela esposa também, que a gente consegue vencer. Em Deus. É isso aí. Humanamente a gente não consegue, né? Tem que ser em Deus. Muito obrigado, Diácono. Muito obrigado, Toninha. Foi muito, muito, muito bom. Eu que agradeço. Vocês fiquem aí, porque nós vamos para um breve intervalo. Já já vai vir o nosso outro convidado. Aguardem, pessoal. Dia viver por mim mesmo, cantinho. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me preocupar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora de São Paulo. A minha parte a minha fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Cante forte. Tudo é